Amados irmãos, hoje nós vamos dar sequência ao estudo de Eclesiastes, capítulo 5. Vamos fechar o capítulo 5 e depois vamos passar aí uns 2 ou 3 domingos dando uma folga para os irmãos no estudo de Eclesiastes, né? Teremos outras atividades também nesse mês. Então, abra sua Bíblia, Eclesiastes, capítulo 5. E nós vamos estudar hoje os versos 8 a 20. O restante do capítulo, tínhamos chegado até o versículo 7 no domingo passado, e hoje vamos dar sequência. Eu vou fazer a leitura, você acompanhe, prestando muita atenção. A vaidade das riquezas. Se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também o exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta de renda, e também isso é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os veres com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol as riquezas que os seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má ventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre da sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com o que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Só até o verso 20. Vamos orar mais uma vez. Pai, agora que nós vamos estudar esse texto, pedimos que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, aplicando essa palavra à nossa realidade. É o que oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos estudando Eclesiastes e o texto de hoje ele vai nos ensinar algo parecido com um desenho que vi na internet. Coloca o próximo slide, por favor. É um desenho que expressa a realidade de que as pessoas vivem a vida pensando em estar bem no futuro, em ter riquezas, em ter estrutura e estabilidade. E às vezes elas se esquecem de que não existe um futuro. Às vezes porque no presente ele se esqueceu de investir para o seu futuro e às vezes para se lembrar de que a vida de fato é muito breve. Já estamos chegando no final de mais um ano, por incrível que pareça. Eu vi uma história de contos de Canterbury de Chaucer. Ficou bonito, né? É o autor dos contos. E um dos contos fala acerca de 3 jovens que resolveram, num determinado dia, procurar a morte e matar a morte. E eles procuraram então o velho senhor e disse: escuta, nós queremos matar a morte. Onde é que nós encontramos a morte? E o velho disse: olha, vocês vão entrar aqui nesse campo, lá longe, bem distante, vocês vão encontrar uma grande árvore, a morte está lá debaixo. E eles foram animados com essa empreitada, matar a morte, né? Chegando lá, ao invés de encontrar a morte, eles encontraram um grande tesouro.
E eles ficaram maravilhados com aquele tesouro. E aí desistiram de procurar a morte. E resolveram então dormir ali debaixo daquela árvore e no outro dia carregar o tesouro para eles. E no final da tarde, então, um dos homens vai até a cidade e comprar alimentação para todos. E ele resolve também, comprou o veneno de rato e colocou numa garrafa de vinho que ele estava levando para eles. Porque ele queria ficar com o tesouro para si. A ganância dele o levou a fazer isso. O grande problema é que enquanto ele estava lá, os dois que ficaram debaixo da árvore também fizeram o mesmo plano. Vamos matar o nosso companheiro e vamos ficar com a riqueza só para nós. E foi isso que fizeram. Quando o companheiro chegou, eles então se juntaram contra ele, matou aquele rapaz e pegaram lá uma taça de vinho cado e foram comemorar que agora o tesouro só era deles. E tomaram o vinho com veneno e morreram os três. Qual foi a moral da história? O velho estava certo. Eles encontraram a morte embaixo da árvore. E por mais que eles tivessem um desejo, um anseio de fazer uma coisa muito boa, ao se deparar com as riquezas, a ganância mudou a ideia deles. A ganância mudou a cabeça deles. E essa é uma história que reflete bem a realidade do ser humano, a realidade do coração humano. Existem pessoas que passam por grandes transformações quando mudam de situação financeira, por exemplo. Pessoas que tinham uma determinada opinião e depois resolvem mudar de ideia quando alcançam um degrau na vida. E o texto de Eclesiastes está tratando mais ou menos disso. No estudo da semana passada, nós analisamos que do verso 1 até o verso 4, ele estava dizendo sobre as injustiças, as corrupções, as tristezas, as tragédias, a falta de sentido da vida. E no estudo passado, que foi do capítulo 5, ele nos trouxe instruções, e agora ele vai passar essas instruções. E a primeira instrução que ele nos trouxe, nós estudamos domingo passado, foi: entra na casa de Deus. Se você está preocupado, se você vê que o mundo está perdido, que o mundo tem injustiça, que o mundo é desigual, que o mal prevalece contra o bem, entra na casa de Deus. É a mesma instrução do Salmo 73, quando fala sobre a prosperidade dos ímpios, e lá no meio do capítulo ele diz: até que entrei no santuário de Deus. E ele mudou a cabeça quando isso aconteceu. Mas no estudo passado, Salomão nos mostrou que até para entrar na casa de Deus nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos nos aproximar de Deus do jeito certo. Nós não devemos querer ser melhores que Deus. Nós não podemos estar chegando na casa de Deus e olhando a situação e dizendo: se eu fosse Deus, eu faria diferente. Se eu fosse Deus, eu não deixaria tanta injustiça e o mal prosperar. Se eu fosse Deus, e pela graça de Deus, nós não somos Deus. Porque na realidade, Deus conhece todas as coisas e todas as coisas continuam debaixo do controle de Deus. Deus tem o tempo certo e os propósitos definidos ao permitir que o mal esteja permeado nesse mundo. E os irmãos sabem, nós estudamos Apocalipse, que haverá um dia em que, de fato, Deus estará fazendo no tempo certo aquilo que todos nós gostaríamos de fazer no tempo errado e do jeito errado, como se pudéssemos ser melhores do que Deus. Portanto, domingo passado nós aprendemos isso, que nós temos que tomar cuidado para não oferecer sacrifícios de tolos, que aquele sacrifício de achar que nós podemos comprar o favor de Deus com a nossa oração, com o nosso dízimo, com o nosso louvor, com a nossa vinda à igreja. Também nós temos que evitar e não oferecer a Deus uma oração descuidada, mas nossa oração precisa estar concentrada ou centrada na soberania de Deus. E por fim, estudamos que não devemos oferecer voto precipitado. É melhor não oferecer voto a Deus do que oferecer voto e não cumprir, do que fazer grandes compromissos diante de Deus e depois ficarmos
querendo enganar a Deus com relação a esses compromissos. Pois bem, agora ele volta de novo a falar sobre o mundo. Ele sai de dentro da igreja, aqui dos versos 1 a 7, e ele passa agora pelas províncias, ele passa pela vida. E ele vai começar a perceber aqui que existem algumas instruções que ele precisa trazer para nós acerca das riquezas. Percebam, todas as coisas que ele havia falado antes, ele já tinha falado acerca das riquezas, da vaidade do trabalho, da futilidade da vida. E agora ele vai falar aqui acerca dessa vaidade das riquezas. Existem aqui duas lições principais que ele traz aqui nesses dois blocos. O primeiro bloco está o verso 8 e 9, e você pode perceber aí porque a primeira letra do verso 8 está em negrito, que mostra que ali começa um parágrafo, e o segundo bloco começa no verso 10, que também tem outra letra em negrito, e vai até o verso 20. Então são dois blocos, um maior do que o outro, mas dois parágrafos. E a primeira lição que ele traz, o primeiro parágrafo, é acerca da verdade sobre a corrupção humana. A realidade sobre a corrupção humana. Ele diz: se vires em alguma província a opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não fiques espantados, não te admires de semelhante caso. É até impressionante ele dizer, como se ele estivesse dizendo assim: isso é comum, isso é normal, não fique assustado com isso, não fique espantado, porque é assim que a máquina funciona. É assim que o mundo funciona. Os políticos oprimindo aqueles a quem eles deveriam servir, os ricos ficando cada vez mais ricos, os pobres ficando cada vez mais pobres, como dizia o filósofo, anteriormente. E ele diz: não fique surpresa, não fique surpreso, não se assuste. É lógico, irmãos, que ele não está aqui dizendo que isso é normal, no sentido de aprovar isso. Ele está dizendo porque ele conhece o coração humano. Porque Salomão está falando de alguém que conhece o seu próprio coração, e era um rei, era um homem que tinha muito dinheiro. E se eu e você olharmos para o nosso próprio coração, nós vamos ver que nós não estamos tão distantes disso, não, queridos. Nós temos que tomar muito cuidado, muita cautela com o nosso próprio coração, porque essa questão de oprimir o próximo não está longe de nós. Talvez nós mesmos, de uma forma indireta ou ingênua, podemos estar fazendo isso no nosso casamento. Quando nós subornamos a nossa autoridade ou a submissão que o casal deve um ao outro, na criação dos nossos filhos, quando nós usurpamos a autoridade que temos sobre eles, até na igreja, aqui, nós podemos ter algumas atitudes de achar que o nosso ministério é melhor do que o outro, ou de querermos fazer alguma coisa para pressionar outros irmãos a agirem de tal forma. O que Salomão está mostrando é: não se assuste, o coração do homem é assim mesmo. E aí ele fala aqui do governo, obviamente que ele está trabalhando uma série de ideias, mais na frente, no capítulo 6, ele vai falar um pouco mais sobre isso, não no nível do governo, mas agora ele está falando do governo. Ele está mostrando, o verso 8, que em vez de o homem pobre receber uma audiência justa, o problema se perde no meio da burocracia, e várias autoridades ficam com dinheiro que deveria ter ido para o pobre e para o povo. Parece que esse texto foi escrito recentemente, Parece que esse texto foi escrito já depois da pandemia. Quanto rio de dinheiro nós vimos aí, de prefeituras que estavam superfaturando o número de doentes de Covid para poder arrecadar mais dinheiro do governo federal. O camarada se suicidava, pulava do 20º andar, morria, eles pegavam o sangue, tinha Covid, morreu de Covid. E aí depois compravam os respiradores por preços faturados, superfaturados, respiradores que às vezes ficavam escondidos, jogados numa sala qualquer,
sem utilidade. Nós temos visto isso acontecer no nosso próprio país, e o que ele está dizendo é exatamente isso. Não se assuste, porque aquele que está corrompido, aquele que está oprimindo, roubando em lugar do direito e da justiça, ele tem acima de si um outro que também está explorando ele. E esse outro tem acima de si o outro ainda, que também está explorando ele. Aí vira um círculo vicioso, quando você pensa, não tem solução para esse problema. Quando você está numa nação como a nossa, que tem um Estado de direito estabelecido, uma nação democrática, né? Quando você tem três poderes que deveriam equilibrar uns aos outros, e de repente os três poderes se mancomunam para que um fique preso ao outro e não possa exercer o legítimo dever de fiscalizar o outro, e nós olhamos e falamos, onde é que isso vai parar? Como é que resolve isso? O que o texto está mostrando é exatamente que o coração do homem é assim. Ele diz, não se assuste com isso. Isso é comum, porque é fruto do coração. Nós estamos hoje vivendo eleições municipais, e toda eleição nós temos essa mesma expectativa. Vai que assume lá alguém que tenha boas intenções, que tenha um coração mais comprometido com a honestidade e tal. O problema é que nós nos cansamos de ver isso acontecer, às vezes, antes da eleição e depois da eleição, começar-se aí os conchavos a fim de que o sistema permaneça o mesmo. Por isso que Salomão está mostrando a verdade sobre a corrupção humana. E essa verdade, ela é explícita. O nosso coração, não estou apontando para os outros não, irmãos. Estou apontando para nós, o coração humano é corrupto. Lembra de Jeremias capítulo 17. Na verdade, o profeta diz que nosso coração ele é desesperadamente corrupto. E depois ele traz o verso 9, que é um texto um pouco mais complicado, o proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo, talvez para fazer um contraste, talvez para mostrar que apesar da corrupção da burocracia, ainda assim é melhor você ter um governo organizado e um rei sobre a terra do que deixar a anarquia tomar conta. Por mais que de fato uns poucos se aproveitam desonestamente para sair ganhando com a corrupção, nós carecemos de uma estrutura, de uma organização. É lógico que se tivéssemos essa organização com um governo composto integralmente de pessoas honestas, um governo eficiente, seria o ideal. Nosso país seria um dos mais ricos da terra se isso acontecesse. Mas vamos lembrar de que nós precisamos, de fato, de ter esse governo estabelecido melhor do que uma anarquia, né? E a ideia de que, de fato, por mais que o rei possa alimentar toda essa rede de corrupção, ou quem está no lugar do rei, ainda assim ele depende do fruto da terra, do pobre, do agricultor, daquele que está lá embaixo dessa pirâmide. Portanto, ele mostra aqui, primeiro, essa verdade sobre a corrupção das riquezas. Segundo, no segundo bloco, ele começa a mostrar acerca da mentira sobre as riquezas. Ele traz aqui 4 mentiras sobre a riqueza. A primeira é a mentira de que a riqueza traz satisfação, no verso 10. Todas as pessoas costumam ter essa ideia. Gente, se eu tivesse dinheiro, meus problemas se resolveram. Né? Não, queridos, o dinheiro não traz satisfação. As pessoas tratam o dinheiro como se fosse um Deus. Elas amam o dinheiro, sacrificam-se por dinheiro, acreditam que com dinheiro seriam capazes de fazer qualquer coisa. E preste atenção, isso não afeta somente aqueles que têm dinheiro.
Mas a ganância do ser humano afeta também aqueles que não têm dinheiro, mas vivem em função de querer ter, vivem em função de adquirir. A mente da pessoa fica cheia de pensamentos sobre dinheiro, a sua vida é controlada para fazer tudo o que possa, que está a seu alcance, para alcançar e para guardar. E quando tem algum dinheiro, se sentem extremamente seguras. Vejam que o dinheiro ele faz pelos incrédulos aquilo que a fé em Deus faz pelos cristãos. Assim como você tem segurança na graça de Deus, assim como você tem segurança na soberania de Deus, as pessoas costumam ter segurança no dinheiro, porque tem propriedades, tem bens, tem um saldo de conta corrente alta, mas isso não traz satisfação. Ele já tinha dito no capítulo 3, versículo 11, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Jesus já afirmou também depois, tende cuidado e guardai-vos, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E as pessoas que amam o dinheiro, depois passam a amar mais ainda o dinheiro, e passa a ter uma busca decepcionante, que pode trazer vários problemas para ela. Porque, conforme Paulo diz a Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A segunda mentira sobre a riqueza que ele traz nesse bloco é que a riqueza traz solução para todos os nossos problemas. É certo, irmão. Lá no verso 11, ele diz, onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que dele comem. Que mais proveito tem, pois tem os seus donos do que os verem com os seus olhos. É certo que nós precisamos de dinheiro? Precisamos. Nós precisamos de uma certa quantia, de um salário para as necessidades básicas, mas o dinheiro não é uma solução mágica para todos os problemas. Na realidade, quando as pessoas passam a ter dinheiro, elas passam a ter mais dificuldades com alguns de seus problemas. Vou lhe dar alguns exemplos. Quando as pessoas passam a ter mais dinheiro, elas passam a ter dificuldade no casamento. Por quê? Porque quando o casal está passando por lutas e os dois trabalham para fazer os seus projetos de vida, para criar os seus filhos, os dois trabalham para alcançar os seus sonhos, eles estão unidos em torno disso. Mas quando eles têm recursos, isso já não os une mais. Quando a esposa ganha mais dinheiro do que o marido, é outra fonte de crise no casamento. Quando as pessoas passam a ter mais dinheiro, elas passam a gastar mais dinheiro, porque ela precisa ter uma estrutura até para manter o seu dinheiro. Se você compra uma casa maior, você passa a ter mais despesa com a sua casa maior. Você passa a precisar de pessoas para administrar, para cuidar, para zelar. Quando você ganha mais dinheiro, você tem que pagar mais impostos. Tem até algumas situações curiosas que a gente vê nas empresas, né? No seminário, de vez em quando, a gente tem isso. Funcionários do seminário ganham maravilhosamente bem. Assim, você está ali olhando. O que é isso, pastor? Onde é que o senhor tirou esse negócio? Mas, de vez em quando a gente vai fazer acerto ou reajuste, ou aumento de salários para os funcionários, acontece uma coisa curiosa. Se depender, se o funcionário estiver com o salário perto do teto de uma determinada faixa de imposto de renda, e ele receber o aumento, ele muda de faixa. Aí passa a debitar mais imposto. Aí ele recebe o aumento e passa a receber menos. Ele recebe aumento de salário, mas recebe menos dinheiro, porque ele mudou da faixa de imposto de renda. Então percebo que nem sempre é tanta vantagem você ganhar mais dinheiro. Às vezes ganhar mais dinheiro é perda. Penso nisso em termos de qualidade de vida. Talvez você possa ter uma proposta de trabalho que você vai ganhar mais, mas você vai ficar fora da sua casa, trabalhando, viajando. E as pessoas têm uma certa ilusão. Essa semana eu estava conversando com meu filho, falando, rapaz, deve ser bom o emprego de viajar, né? Você só viajando e tal. Ele falou, ai pai,
Depende, quando o senhor vai pregar em algum lugar, em algum congresso, o senhor gosta de viajar? Eu falei, cara, não gosto. Eu falei, pois é, o senhor chega no aeroporto, o senhor desce do avião, vai para o hotel, troca de roupa, prega na igreja, volta do hotel, troca de roupa, volta para o aeroporto e vem para casa. Que graça tem viajar desse jeito? Agora imagine você viajar, Vonei passou por isso muitos anos, né, Vonei? Nossa, o Vonei viaja o Brasil inteiro. Moço, só canseira. Porque é o tipo de viagem. Então, quando você vai pensar até mesmo em receber uma proposta de emprego melhor, você precisa analisar o custo desse dinheiro. Porque às vezes não vai trazer solução para os seus problemas. Talvez vai te acrescentar mais problemas. A terceira mentira sobre riqueza que ele traz aqui está no verso 12. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Ele diz, olha, a riqueza não é garantia de sono tranquilo. O trabalhador comum dorme melhor que o rico. Aqui, irmãos, ao que parece, o rei pode estar falando de um homem rico que comeu demais na hora de dormir, ficou com o estômago ruim, não deu conta de dormir, mas aparentemente, pelo contexto de todas as instruções que ele traz, há algo mais profundo que isso. Talvez a versão da Bíblia Vida seja mais próxima, fácil de entender. Diz assim, o homem que se esforça em seu trabalho dorme bem, quer coma pouco ou muito, mas o rico fica sempre preocupado e não consegue dormir dinheiro não. Ele fica tão preocupado, não consegue dormir direito, porque ele tem grandes preocupações com as suas riquezas. Eu li a história de Rockefeller, né? John Rockefeller, quem já foi lá em Nova York, já viu lá o grande edifício Rockefeller, né? O complexo. Rockefeller foi um homem muito rico. Aos 53 anos de idade, ele era o único bilionário no mundo. Naquela época, ganhava cerca de $1 milhão por semana. Mas era um homem feliz, porque a despeito de ter todo esse dinheiro, era um homem doente. Diz a história que ele vivia, a alimentação dele era a base de leite e um biscoito de água e sal. Vocês já pensaram? Você ter todo o dinheiro do mundo e não ter prazer em uma boa alimentação. A história dele também diz que ele era muito infeliz e aos 50 e poucos anos ele resolveu mudar de vida. E ele resolveu mudar de vida doando o seu dinheiro, sendo um filantropo. E diz a história de Rockefeller que depois que ele começou a fazer isso, seu estado interior mudou, sua saúde mudou, viveu até os 98 anos de idade. É bom ter as coisas que o dinheiro pode comprar, irmãos, mas nós não podemos perder de vista as coisas que dinheiro não compra. E esse é o alerta que a Bíblia faz em Eclesiastes. Inclusive, já vimos isso em outro texto anterior. A quarta e última mentira que o texto traz agora é de que a riqueza traz segurança. A riqueza não traz satisfação, a riqueza não traz solução, a riqueza não traz paz de espírito e a riqueza não traz segurança. Ele cita a história de dois homens ricos, aqui desse verso. Primeiro ele diz, grave mal vi debaixo do sol, as riquezas que os donos guardam para o seu próprio dano. Ele cita a história, a situação de um homem que guarda dinheiro, e esse dinheiro é para o seu próprio dano. E a outra história que ele cita no verso seguinte, é daquele que perde as suas riquezas. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, má administração, mau negócio, ao filho que ele gerou, nada lhe fica na mão. Vai deixar o filho pobre assim como ele era antes de ficar rico. Essas duas situações, dois homens ricos, um primeiro acumulou riquezas, se arruinou pela sua avareza. O outro fez negócios imprudentes e perdeu a sua riqueza. Agora, vejam que no final da história, todos nós não trouxemos coisa alguma para esse mundo. E não vamos levar nada desse mundo.
Jó já tinha chegado a essa conclusão, no Jó capítulo 1, verso 21. Você tem também aquela parábola do homem rico e insensato, que diz, pronto, agora, ó, fiz uma boa colheita, estou rico, vou viver bem pelo resto da minha vida, e morreu naquela mesma noite. São histórias, são situações que mostram que a sua riqueza não traz segurança, irmãos. Veja, Salomão não está aqui defendendo a pobreza, porque tanto a riqueza quanto a pobreza têm os seus problemas. Por isso que a oração de Provérbios, capítulo 30, capítulo 30 não. Por isso que a Provérbios, capítulo 30, versos 7 a 9. A oração que ele faz, Agur faz, é essa, diz assim, 2 coisas te peço, não me negue antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Não são poucas as histórias, irmãos, de pessoas que são altos executivos em grandes empresas e conglomerados e que por causa de maus negócios tiram a própria vida, cometem suicídio. Por quê? Porque para os homens poderosos o dinheiro normalmente é tudo, e quando perdem o dinheiro não tinha mais razão para viver, não tinha nada mais que valesse a pena. Então, quando olhamos esse texto, a gente vai ver que a vida é desperdiçada quando ela é vivida buscando dinheiro e dinheiro por mais dinheiro. Aliás, ele traz aqui a ideia de dizer, também cegarás o mal, precisamente como ovelha vai, e que proveito vai haver o trabalho que ele fez. Nas trevas comeu todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Nos tempos bíblicos, a alimentação era uma ocasião social destinada a trazer alegria. Sempre esteve ligada, alimentação à alegria. Festa, banquete, fartura. Agora, ele está dizendo que o homem rico, quando ele se confia na sua riqueza, ele acaba vivendo na escuridão. A escuridão aqui é usada como metáfora de isolamento e falta de alegria. É aquele que, ao invés de ter uma mesa cheia de gente, uma grande banquete, uma grande festa, ele tem muito dinheiro, muita comida, mas ele está comendo sozinho. Ele está vivendo sozinho. Ele está cuidando das suas próprias enfermidades, porque ele não tem quem cuide dele. Ele está vivendo na indignação, porque, a despeito de ter recursos, ele passa a estar indignado com a sua própria vida e com aquilo que está acontecendo. A conclusão que ele traz está nos versículos 18 a 20. A conclusão é a mesma de outros textos, irmãos. É de que nós precisamos, de fato, mudar a nossa postura com relação às riquezas. O verso 18, ele vai dizer que bela coisa, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque essa é a sua porção. Ele vai mostrar aqui que coisa boa é você trabalhar com afinco, é você trabalhar muito, é você ser dirigente, é você estudar, é você progredir na vida. Sim, tudo isso faz parte, mas você precisa desfrutar as coisas boas que Deus está lhe dando e encarar essas coisas, de fato, como bênção de Deus. Não é só o resultado do nosso trabalho que é bênção de Deus, o próprio trabalho é bênção de Deus. A postura que nós precisamos ter com o nosso trabalho não é de que é uma maldição, que droga que eu tenho que trabalhar, e ficar amargurado, e ficar indignado. Não, encare o seu trabalho como uma bênção que Deus lhe deu e usufrua dessa bênção, tanto trabalhando com satisfação, com uma postura de gratidão a Deus por ter o trabalho, como de desfrutar as bênçãos da vida que Deus te dá como fruto do seu trabalho. É uma questão de postura de coração, queridos.
Ele vai tratar lá na frente ainda mais sobre essa questão, sobre as pessoas que são ricas e são infelizes porque não são capazes de desfrutar das riquezas. Mas a ideia que ele traz aqui é de que isso é uma bênção que Deus nos dá. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e deu poder para comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus, tudo que você tem é dádiva de Deus. É por isso que o pastor está sempre falando aqui, você está sempre aprendendo que a questão de dízimo não é uma questão de compromisso legal, de lei, mas é um compromisso de coração, de gratidão a Deus, quando você tem essa postura de que Deus está cuidando de você. Finalmente, ele traz aqui, nos outros versos, 20, porquanto não se lembrará muito dos dias da sua vida, porque Deus lhe enche o coração de alegria. Talvez ele esteja mostrando que aquele que se regozija com as bênçãos de Deus nunca terá arrependimento. Aquele que usufrui as bênçãos de Deus, ele não se inquieta, nem se preocupa se vai viver muito ou não. É bom fazer aniversário? Claro que é. Mas fazer um aniversário reclamando, resmungando da vida, aí é perder a bênção de Deus. Fiquei resmungando acerca dos problemas, você se esquece de usufruir das bênçãos que Deus lhe dá. Se nós nos concentramos mais nas dádivas do que no doador da vida, nós nos tornamos idólatras. Se nós aceitamos as dádivas de Deus, mas nos queixamos delas, nós nos tornamos ingratos. E se nós acumulamos essas dádivas e não compartilhamos com ninguém, nos torna avarentos. E tudo isso não é o que nós precisamos. Se nós nos sujeitamos à vontade de Deus, usando aquilo que Ele nos dá para a sua glória, aí nós vamos usufruir a vida e experimentar o verdadeiro contentamento. Em tudo que não é Cristo, Salomão encontra a vaidade. Porque só tem um jeito de você ter um coração assim, é ter um coração transformado. Porque o seu coração, o meu coração, é corrupto. E só tem uma forma de mudar ele, é ser transformado pela graça de Deus. Você tem duas escolhas nessa noite: reconhecer Jesus como Rei e se submeter ao seu senhorio, ou então estar sobre o seu próprio domínio da sua própria vida, ao invés de entregar nas mãos de Deus. Se você mantiver a coroa insignificante da sua própria vida na sua cabeça, você vai perceber o quanto esse investimento de cuidar da sua vida é ruim. Mas se por outro lado você permitir que o Rei Jesus remova essa coroa e jogue fora, você vai descobrir que buscar em primeiro lugar o reino de Deus é o melhor investimento que você pode fazer. A minha oração é que Deus esteja mostrando isso para o seu coração. Você analise essas questões, repense os seus caminhos, verifique o seu próprio coração se você não está tendo um conceito errado sobre essa questão de riqueza, de posses, de trabalho, a fim de que você possa ser não apenas abençoado por Deus, mas instrumento nas mãos de Deus para edificar a vida de outras pessoas. Amém? Coral tem mais um cântico? Tem, né?